Fala, gente! Muito bem-vindo a mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso, do podcast Marcados pelo Sucesso, aqui pelo YouTube e também para você que nos ouve, nos escuta aí pelo Spotify. Hoje eu tenho a alegria de receber um querido amigo, um cara que, poxa, daqueles amigos que você conta aqui, ó, sabe assim? Na mão, nos dedos de uma mão, sabe? O nome dele é Fábio Martuchelli. Fabinho. Ô, Brunão. Obrigado, irmão. Que honra estar com você aqui. Você fez parte da minha trajetória profissional, né? O Bruno, a gente tem que sentar, pegar um caderninho, anotar e saber e aprender com ele, porque aprendi muita coisa com você também. Não, o inverso é a mesma coisa, a recíproca é verdadeira também, cara, assim, você, putz, quando você comentou, porque o Fabinho, bom, a gente vai falar de muita coisa dele aqui, mas ele mora em Florianópolis, quando você comentou que estava em São Paulo, eu falei, não, vamos dar um jeito de gravar. Porque suas histórias são super bacanas e o que você faz é um trabalho super diferenciado. As pessoas têm que conhecer. Quem ainda não conhece tem que conhecer. Então, te agradeço muito por estar aqui com a gente, cara. Obrigado. Não, na hora que eu cheguei em São Paulo, a primeira pessoa, eu falei, agora eu preciso rever o Bruno pra gente se atualizar, relembrar esses bons momentos, né? Verdade. Pessoais e profissionais. Muita coisa aconteceu. Já passei por diversas empresas, aquisições, compras de outras agências. E a gente sempre próximo. É muito legal acompanhar seu sucesso também. Pessoas boas, né? Se juntam com pessoas boas. E essa soma sempre é positiva e a gente sempre vai crescendo com isso. É verdade, é verdade. E o que eu acho bacana é que a gente consegue construir... Quando se consegue construir uma relação duradoura, né? Exato. A gente já se conhece aí... Certamente há mais que 20 anos aí, facilmente. Facilmente. Com certeza. Fabinho, sempre que eu te encontro, eu gosto de pedir para ele contar uma história para mim, gente, que é um processo pelo qual o Fábio passou, que é uma espécie de, sei lá, de camping, de booting, enfim, de treinamento no WTC, no World Trade Center aqui em São Paulo, né? Como é que era? Era uma formação de jovens executivos, jovens empreendedores? Como que era? Porque você vem dessa escola, né? Venho dessa escola, eu entrei no WTC como trainee, foi concomitante com a minha faculdade de publicidade, aí teve essa oportunidade, vi que tinha lançado alguma vaga, fiquei receoso, falei, não sei se realmente eu vou passar, foi um teste, né, que a gente fez e eram 100 mil... candidatos. Quantas vagas? Passavam 23 pessoas. Uau. Então a gente passou por diversas dinâmicas e aí eu fui um dos selecionados dessas 23 pessoas que eles estavam procurando realmente quem tinha aptidão comercial para treinar, para falar com líderes de empresas, para fazer a interlocução do WTC com o mercado, para a gente aglutinar grandes empresários. Então, C-level de empresa. Isso que ano? Isso eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, 15 anos atrás, na realidade. E aí a gente, só que no WTC foi muito curioso, porque lá eu aprendi, foi meu MBA, depois eu fiz MBA também, mas o que eu aprendi no WTC valeu pra vida, e a partir dos relacionamentos que eu construí no WTC, que a gente também depois teve a oportunidade de se conhecer, e eu vi a importância de construir relacionamentos sólidos, pessoais, e a consequência disso, quando você entrega algo de valor, quando você entende muito de algum assunto, obviamente você acaba ganhando dinheiro com isso, mas a importância das conexões e você aprender com os grandes líderes, eu tive isso dentro do WTC. Por exemplo, a gente tinha mentoria com o Osiris Silva, que foi presidente da Embraer e, assim, um grande nome. Sim. Ele foi um dos nossos mentorados. Assim como o Osiris, a gente conversava com diversos presidentes de empresa que passavam toda essa bagagem. Sim. Então, a gente encurtou alguns caminhos que talvez a gente fosse errar lá na frente, que através dessas lições a gente conseguiu fazer diferente, né, nos negócios. Mas o erro é importante, a gente acaba errando, aprendendo, e é assim que a gente cresce. Aí eu fiquei no WTC por um pouco mais de 2 anos. Mudei de área, fui para a área depois de relacionamento dos comitês. A gente tinha comitês fechados de C-levels, então tinha CMO, CEO, CIO, e discutia, sempre trazia alguém de mercado para discutir algum assunto interessante, sempre privilegiando o networking entre eles. E também o curioso dessa história, até um parênteses, a gente começava com 23 pessoas e no final
do programa ali de treinamento, terminou com 4 pessoas. 4 pessoas. Eu fiquei em segundo colocado. Legal. Trabalhava part-time, porque eu estudava. Sim, Na faculdade, publicidade e propaganda. Depois me formei em jornalismo também e MBA em gestão. Mas, que nem eu falei, a WTC foi a melhor escola. E WTC, assim, a gente aprendia, naquela época, conviver muito com a pressão do dia a dia. Então, você ser resiliente, você entender como funciona a dinâmica do mercado, isso também trouxe muita bagagem. Legal. E aí eu fiquei em segundo lugar, Marco ficou nesse posto junto comigo, e que foi, depois a gente vai falar sobre ele, foi um grande amigo também, continuou na trajetória comigo em alguns projetos. Então o WTC, ele me trouxe grandes relacionamentos para a gente construir depois a agência e tudo mais. Inclusive hoje a gente está atendendo, quem me contratou no WTC foi o Diego Pettinazzi. Ele vai ouvir esse podcast e ele vai gostar bastante também. Legal. Ele é diretor de marketing da Census Group, que é uma das maiores empresas do Brasil de Comex, movimentam mais de 8 bi em transações. E a gente está atendendo eles são nossos clientes hoje. E aí eu fiz uma entrevista com ele semana passada e falei, Diego, que legal, eu estava na outra ponta, você me entrevistando. E eles eram duros, assim, eles entravam na entrevista e falavam assim, olhou para mim e falou assim, acho que nem vamos continuar essa entrevista, você não vai aguentar. Você não vai aguentar 2 semanas. Já começava com a pressão na entrevista. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Caramba. E aí você vai tendo jogo de cintura, acabei sendo contratado, eu falei essa história para ele, a gente deu risada. Então, assim, as pessoas que eu fiz amizade lá são pessoas que hoje estão nas lideranças das grandes empresas, e a gente ainda troca bastante conhecimento e informação. Então foi realmente uma boa escola. Legal. Agora, Fábio, uma coisa bacana da tua carreira é que ela vai meio que se construindo, né, se encaixando e com muita coerência, né? Então você teve todo esse aprendizado no WTC, enfim, de como lidar com o público corporativo, como ter essa resiliência, como ser criativo, né, para buscar soluções e tal. E aí depois você teve uma situação que você começou a atuar à frente de uma revista, né, de uma revista de estilo, né, de lifestyle, muito conhecida em São Paulo, muito tradicional, que inclusive era de um tio seu, né, de um tio seu ainda, né? Do José Luiz. Do José Luiz, né? E, enfim, fala um pouco disso pra gente. Era Elite Magazine, Elite Magazine, isso. Foi também uma escola. Eu fazia não dobradinha, né? Fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Tava no WTC, estudava na faculdade ainda, e nas horas vagas eu ia para a redação da revista aprender jornalismo, aprender a escrever e criar relacionamento com o mercado de luxo. Então, o meu tio também foi um grande professor na época que me ensinou bastante. Então, frequentava alguns eventos, tinha lançamentos da revista. Galeria, exatamente. Trabalhou muito com arte, viagens internacionais. Então, também tive essa oportunidade que trouxe bastante bagagem. Hoje a gente tem um negócio relacionado com o mercado de luxo também, que a gente colocou dentro do nosso universo da agência que a gente construiu hoje, do grupo que a gente construiu hoje. E a Elite foi transformadora. Então, eu comecei no impresso, ainda o digital ele estava muito incipiente. Estudei marketing digital depois por um tempo, implementei isso dentro da revista. A gente ganhou bastante capilaridade por conta disso, até capilaridade internacional. E com isso surgiram ideias para empreender na área de comunicação. Nesse mesmo tempo, assim, eu passei por algumas dificuldades pessoais. Meu pai tinha falecido nesse período e eu era muito jovem. E aí nessa hora foi a virada de chave na minha cabeça. Eu falei assim, meu pai sempre foi meu porto seguro. A gente tinha uma tranquilidade financeira, estabilidade. E de um dia para o outro não tinha mais nada, absolutamente mais nada disso. Aí eu pensei, eu não tenho mais plano B. Ou eu tenho que fazer dar certo o plano A, ou é o plano A. Não existe nenhuma hipótese de ser o plano B. E aí, com isso, eu já falei, agora eu com a minha idade vou ter que ser o homem da família, vou ter que cuidar da minha mãe, vou ter que cuidar da minha irmã,
Então eu tenho que pensar agora como eu vou galgar, como eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou aproveitar o que eu estou fazendo para evoluir. Então eu mergulhei. WTC, tirei o máximo que eu poderia aprender da WTC, da Elite Magazine, aprendi o máximo com meu tio, que conhecimento é tudo, né? Conhecimento é bagagem. E com conhecimento, se você... que tem vários empresários que já passaram por isso, tem o próprio Elon Musk, o Jeff Bezos, enfim, outros. Se você tem alguma derrota, ou se você quebra, com conhecimento você sabe como construir de novo. Então, o capital intelectual, ele vale muito mais do que o capital financeiro, na minha opinião, que com isso você acaba construindo. Então, eu me apeguei muito nisso, nessa fase. Então, foi realmente a virada de chave para mim. E aí, eu estava no WTC, tive uma oportunidade para trabalhar no Fórum de Líderes, que era muito parecido com o WTC, já ganhando um pouco mais. Fiquei mais 6 meses. E aí uma pessoa, a Patrícia... Esse Fórum de Líderes era o do João ou não? Do João Franco? Não, ele era concorrente. Ele era do... Concorria com o João Dória. Concorria com o João Dória. Era do FICO, que tinha... Era uma revista super tradicional, é um jornal super tradicional de negócios, não me lembro o nome, mas era uma... Gazeta Mercantil, na época? Gazeta Mercantil, exatamente. O extinto Gazeta Mercantil. Exatamente, era da Gazeta Mercantil. E aí eu liderei, assim, tinha nem 21 anos, e aí ele me colocou, como já me conhecia no WTC, me colocou como diretor de patrocínios. Uau. E eu falei, vou aproveitar a oportunidade, ganho comissão em cima disso. E aí a gente conseguiu patrocínio da Samsung, da Samsung, e conseguimos de outras empresas de tecnologia. E aí eu fiz meu dinheiro a partir disso. Eu falei assim, eu tenho que vender, eu tenho que dar resultado, é isso que vai me trazer dinheiro. Dando resultado para a empresa, eu vou ter resultado para mim. Aí eu comecei a desenvolver isso. A gente fez um grande evento, que foi um marco, que reuniu mais de 1.200 empresários também, C-levels, e foi um sucesso. E aí a gente vai construindo relacionamentos. E aí, em paralelo com isso, eu já estava em uma conversa com a Patrícia, que era uma sócia do WTC, eu conheci ela no WTC, e ela tinha uma assessoria de imprensa. E eu conheci um pouco da dinâmica da assessoria de imprensa por conta da revista, e por trabalhar quer dizer, por aprender comunicação, não tinha trabalhado ainda na área. E aí ela me deu um desafio, ela falou, olha, Fábio, eu sei o quanto você ganha aqui no Fórum de Líderes, você já cumpriu sua missão com o evento. Sim. O outro evento era depois de 6 meses, então eu queria um desafio maior. Ela falou, você topa, a gente tem uma assessoria de imprensa, a gente trabalha com PR, eu não entendo nada a mídia social ainda estava no começo ali, tinha o Orkut, depois o Orkut caiu, lançou o Facebook estava naquela onda das fanpages das empresas criarem uma fanpage lá, e aí migravam inclusive o site para as fanpages no Facebook. Eu tinha estudado isso, e aí ela falou, Fábio, você não quer abrir o braço de mídia digital dentro da assessoria? Aí eu falei, tá, vamos negociar. Ela falou, olha, eu vou te dar ajuda de custo. Sim. E você vai ganhar 25% de tudo que você trouxer. E você vai ser meu sócio. E eu já estava estabilizado ali no Fórum de Líderes, e eu tinha esse problema com relação, preciso cuidar da minha família. Pensei em um dia, falei, olha, eu acho que essa é a oportunidade, eu tenho que abraçar, eu vou dar 5 passos para trás financeiramente, mas eu tenho mais chance. E a chance depende só de mim. Não é sorte nem nada, depende do meu esforço. Da tua produção. Da minha produção. Aceitei, com muito medo. E, putz, se não der certo, eu não vou conseguir voltar para cá, eu vou ter que achar outra coisa. E aí a gente entrou lá, aí a gente fechou a conta do Hospital Edmundo Vasconcelos, depois de 2 semanas. Uau. A gente fez todo o trabalho de mídia social para eles, criação de fanpage e tudo mais. E no primeiro mês eu ganhei 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Pelo esforço. A gente ficou lá um tempo. Na verdade, eu acho até que foi nesse período que a gente se conheceu. Foi exatamente nesse período que a gente se conheceu. A gente estava tentando lembrar exatamente como era. Acho que foi esse período
da agência da Patrícia. A agência chamava Marketing House, é isso? MKT House, MKT isso. House, né? MKT House, da Patrícia lembro, Trebinger. eu lembro que a agência dela chegou a me atender na época. Eu acho que eu estava com um projeto De marketing esportivo. de marketing esportivo. Exato. Não desceu nem de elevador, a gente teve que descer alguns bons andares de escada, um olhou pro outro e falou, cara, eu acho que a gente fechou a HSM. E a gente pegou, de fato, ele ligou no dia seguinte, olha, tá fechada essa conta, e de lá a gente atendeu, decolou com a LiveCon, aí de novo, vendi minha parte na LiveCon depois, aí entrei como parceiro da agência Firma, que é do Vitor, que a gente tinha se dividido, ficou com outros, a gente vendeu, o Vitor tinha saído também, a gente vendeu para um outro sócio, e aí cada um trilhou um lado, o Vitor também, a gente sempre continuou conversando, que eu aprendo muito com ele também. Aí ele montou a agência Firma, que hoje eu sou partner também, e aí eu fui para outro caminho, a gente fundou a Fama Mídia, aí a gente entrou, saiu só do marketing digital e aí começou a entender como funcionava o offline. Sim. Aí a gente entrou muito forte nisso, a gente investiu em produtora de filme, a gente começou a fazer filme publicitário. Nessa época a gente pegou a conta da Giovanna Baby, Fito Ervas, várias construtoras, a Elbor, que a gente atende até hoje, SAP de tecnologia, atendendo na América Latina, continuou atendendo clientes internacionais. Já debaixo da bandeira da Marta Shelley Cole, isso? A Marta Shelley Cole estava começando a nascer não com esse nome. Tá. Depois eu vou te explicar o porquê que a gente pensou na Marta Shelley como uma holding e trouxe as verticais embaixo dela. Mas a Fama Mídia, a gente fez realmente uma agência 360 nessa época. E aí a gente pegamos a conta do Chás Leão, do grupo Coca-Cola, participamos de uma concorrência com duas agências, não posso citar o nome por questões de confidencialidade, mas duas agências grandes. Sim. Entre as top 10 do mercado, a gente ganhou a concorrência deles, a gente fez todo o trabalho de desenvolvimento do marketing digital, site da Chás Leão, SEO e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente fazia filme publicitário. O primeiro filme publicitário da Giovanna Baby foi a gente que desenhou. Giovanna Baby cresceu bons 1000% da época que a gente começou com eles até agora. Obviamente, a estrutura de gestão deles é muito eficiente, estrutura de compra de produto, de trade, que é liderada pelo Will, que é um grande amigo também, excelente gestor de marketing, tem que aprender com ele também, porque ele é um cara assim que sabe, entende muito do mercado de varejo. E aí a gente ampliou esse leque, e aí a gente começou a criar relacionamentos com os fornecedores de mídia. Então hoje a gente tem mais de 2.000 rádios cadastradas, relacionamento com todas as emissoras, out of home, e realmente a gente tem preços extremamente competitivos e a gente tem uma inteligência de mídia muito consolidada. E aí nessa época na Fama Mídia, de novo, eu tinha um sócio, eu tinha a ideia de montar a holding, a gente entrou em um acordo, eu saí e montei a holding e a gente dividiu alguns clientes que estavam sob meu guarda-chuva, Giovanna Baby, Elbor, entre outros, continuaram comigo nessa trajetória, e aí a gente montou realmente um grupo grande, que é a Martucelli hoje, que a gente tem verticais embaixo. Então, a gente investiu em um estúdio no Bela Vista, Sim. Um grande estúdio de produção. Tá. A gente comprou equipamentos extremamente robustos, câmeras de cinema, lentes, melhores drones. E Bela Vista está aqui em São Paulo. Está aqui em São Paulo, esse estúdio. E aí a gente montou essa vertical embaixo da Martucelli, de produção audiovisual. Então isso é um serviço muito forte hoje, desde vídeos institucionais, web series, desenho animado. A gente fez, inclusive, o desenho animado para a linha Kids da Giovanna Baby. Legal. Sucesso, assim, batendo milhões e milhões de views. A gente tem bons ilustradores dentro de casa também. A vertical de produção é muito forte. E aí, embaixo da holding, como a gente tem, por exemplo, a área de produção, eu consigo oferecer esse serviço para outras agências também. Sim. Sem ter conflito de interesse. Então, por isso que a gente dividiu em alguns braços de negócio. O outro braço é promocional, a gente faz muita campanha promocional, principalmente porque a gente atende muitos clientes do varejo, de cupom, troca isso no digital, ganha o cupom digital, prêmios diários e tudo mais.
gente consegue fazer toda a parte jurídica disso também junto ao Secap. A gente tem um braço de marketing digital, que é o meu DNA, que eu aprendi depois, a gente transformou a agência em 360, e o braço de mídia, muito forte. E esse braço eu tenho um sócio com a Alpes Media, que também é um grande grupo. A gente montou essa joint venture para ser bastante competitivo, de novo, com relação a preço. Então a gente faz muito merchan, a gente fica aqui no prédio da Jovem Pan, a gente faz muito merchan na Jovem Pan, a gente tem uma relação ali com as rádios muito forte, a gente tem um estúdio de gravação, aí, verdade, de locução ali dentro de casa. Que aí, na verdade, em resumo, você compra um absurdo de mídia. Exato. E depois você consegue lotear. E aí eu consigo lotear. Exato. Na realidade, não é como um birô que você compra na frente e divide, mas é o volume que você tem de faturamento dentro desses grupos de mídia que permite uma margem de negociação que eu consigo trazer para os meus clientes institucionais. Então, como eu tenho merchan rodando todo dia em praticamente todas as rádios de São Paulo, no Rio de Janeiro e nas grandes capitais, falando de rádio no caso, mas de TV é a mesma coisa, eu consigo trazer esse desconto que pro merchan ali, que pro varejo, que ele precisa, eu preciso fazer aquela inserção, preciso tocar X ligações, a gente tem um BI, assim, porque marketing é dados, Sim. É ciência, não é subjetivo. Então, você tem que fazer vários testes A, B, C, D, E, descobrir qual que é a maior taxa de conversão, mensurar o ROI disso. A gente tem uma pessoa só de dados, só de Big Data, de BI dentro de casa para analisar isso. Então, eu sei que tocou aquele merchan, a gente tem já vinculado com call center, quantas ligações tocou nesse call center, daquele merchan que foi investido X, quanto vendeu em ticket de produto, qual que é a margem desse ticket para o cliente. Então, eu já sei quanto que ele investiu e quanto que ele ganhou de lucro a partir desse investimento. E a gente continua isso. Então, eu consigo trazer esse tipo de desconto para os meus clientes institucionais. Então, a gente acaba sendo muito competitivo. E aí fica fácil você tornar esse cliente recorrente, né? Exatamente. Porque tem dados para poder avaliar. Ponderar isso daí, né? Que a gente trabalha exatamente muito com dados hoje. Agora, uma coisa que você sempre teve desde a época da Elite Magazine é essa coisa do marketing de experiência, né? Tipo assim, você sempre esteve muito envolvido com esse mundo. A princípio, acredito eu, quando eu estiver errado, experimentando, né? Então, você foi um cara que teve a oportunidade de viajar. Quantos países você já viajou hoje? Assim? Mais de 30. Então, bem mais de 30, quase 40 países. Quase 40 países, vivendo experiências que talvez muita gente nunca vai viver na vida, né? E sempre reportando isso como jornalista, que é uma segunda formação tua, na revista, no caso, da Elite Magazine, do teu tio, e na Escape Magazine, que eu queria que você falasse um pouco dela agora. Como que se deu essa coisa dessas experiências que você teve? Qual foi o principal aprendizado disso? E como isso te ajudou a construir essa mídia tão relevante hoje que é a Escape? Eu vou mostrando ela aqui enquanto você discorre. Legal, boa pergunta. A Escape também, ela andou paralelo a tudo isso. Na verdade, ela foi uma unidade de negócios paralela à agência. Ela aconteceu depois da minha saída na Elite Magazine, que eu já tinha cumprido o meu objetivo lá, mais de 15 anos. E eu já tinha uma outra visão com relação ao mercado de luxo, por conta dessas experiências, por trabalhar com grandes redes hoteleiras, em termos editoriais, Four Seasons, Mandarim Oriental, One and Only, Preferred Hotels, enfim, alguns grupos fortes. E aí eu trouxe essa bagagem para entender que o mercado de luxo não é o luxo pelo luxo, é o luxo pela experimentação, é o que o cliente, mesmo ele tendo condição financeira, às vezes ele não pode, aquela experiência que ele vai ter, ela é escassa, então Sim. É aquele momento que fica aquela fotografia na mente dele e que ele vai lembrar para sempre, em trazer algo memorável. E aí a gente construiu a Escape Magazine com essa bagagem também minha do mercado de luxo, também de mais de 15 anos. E a gente colocou ela dentro, foi muito boa pergunta, porque a outra vertical da Martuccelli é exatamente esse braço, que é o mercado de luxo, que é a Escape. Então ela se transformou não só numa revista, numa mídia. E ela já é uma mídia diferente. Então, enquanto outras editoras estão parando de imprimir, a gente começou a imprimir muito mais. Por quê?
Porque ela não é uma revista, ela é um livro, book, né? ela é um book, é um coffee table book, que se você presenteia alguém, É um presente. ela fica exposta. A gente fez uma pesquisa, cada revista ela é lida por quase 24 pessoas, fora as parcerias que a gente tem nas grandes salas VIPs, que a mesma revista, por dia, ela já é lida por muito mais do que isso. Então, ela se transformou uma ponta dentro desse ecossistema de luxo que a gente tem. A Escape Magazine, que trabalha, que divulga experiências do mercado de luxo, principalmente turismo, mas objetos de desejo, barco, aviação executiva, relógio, tudo que tange a experiência, que envolve isso. A gente fala com muitos destinos também e a gente dá voz para esses destinos internacionais e brasileiros também, para o nosso mercado, que é uma revista internacional bilíngue. A revista é distribuída fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, em alguns países também. Então a gente tem a ponta da Escape. Junto com a Escape, a gente tem uma base de dados de mais de 100 mil nomes, que a gente cultivou o relacionamento. Essa base é uma base clusterizada de clientes, de parceiros, de empresários, de C-levels, que a gente mantém essa comunicação constante com eles. A nossa taxa de abertura de e-mail, mais de 30%, a gente tem grupos no WhatsApp, então a gente informa eles sobre o mercado de luxo que eles consomem, dá dicas valiosas para eles sobre isso. A gente tem uma curadoria de jornalistas extremamente qualificados. A gente tem uma equipe de jornalistas que trabalharam, por exemplo, a Raquel Prisante trabalhou na BBC, trabalhou no National Geographic, morou em Barcelona. Então a gente traz esse tipo de pessoa, porque o que a gente vende é capital humano, além de tudo, né? Agência, serviço, capital humano. Então, a gente tem essa curadoria muito afinada, a gente tem um relacionamento com as principais marcas, Audi, BMW, são clientes, são parceiros, a gente faz projetos diferenciados com eles, Tag Heuer de relógio, relógios Breitling, enfim, Azimut Yacht, tudo mais. Então, ela se transformou. A gente tem a Mediascape, a gente tem eventos de relacionamento. Quando a gente lança a revista, a gente cria eventos para conectar as marcas aos consumidores desse mercado. Eventos de experiência também, então a gente está muito envolvido no automobilismo. Agora com a equipe na Stock Car, a gente patrocina como Escape e outros clientes da agência, como Palladium Hotel Group, por exemplo. Norwegian, a gente fez, que é o grupo NCL de cruzeiro, a gente fez um projeto especial no início da temporada da Stock Car nesse ano. Então tem um carro totalmente envelopado ali com os nossos clientes. Grande piloto William César, que também é diretor, né, que é o diretor de marketing da Giovanna Baby, que também apoia todos os eventos do automobilismo com a linha masculina, Fórmula 1, Porsche Cup, está absolutamente em tudo. E a gente uniu isso, vamos trazer experiências para esses clientes através desses eventos e através do automobilismo, para o cliente ter contato com o carro, ter contato com o piloto, fazer um drive experience, porque isso vai realmente ser lembrado. E a gente vai conseguir, através disso, também criar um networking entre eles. Então a gente estabelece parcerias específicas nos eventos. E eu brinco que, por exemplo, Stock Car, Mercedes Challenge, enfim, a própria Porsche Cup, né? Na verdade, a corrida é uma desculpa para o relacionamento. É uma desculpa para o relacionamento, exatamente. Ali, né? Então, exatamente. Você foi muito assertivo nisso. A revista hoje, qual que é a periodicidade dela? São 3 revistas por ano. 3 por ano. 10 mil de tiragem. A gente tem mais de 400 mil visitantes, usuários únicos no online, que online é a outra ponta muito forte. A nossa base de CRM online que se conversa, então a gente mantém, além da revista, comunicação constante com esse público. E a gente tem uma boa penetração e hoje é uma das revistas mais conceituadas desse mercado de luxo de forma internacional, muito respeitado em outros países também. E trazendo isso, então assim, o meu objetivo agora é trazer experimentação. Por exemplo, nesse segundo semestre, agora de 2025, a gente vai ter 3 eventos. Vai lançar a próxima revista com a capa Flórida. A gente conversou muito com alguns destinos e a gente definiu Flórida nessa próxima. Bacana. Vai ter 3 eventos de relacionamento. Vai ter evento no automobilismo de novo, que essa desculpa para todo mundo ouvir aquele barulho do carro, tá lá, conversar. A gente montou um camarote lá no começo do ano também. Mais de 60 amigos em cada um dos dias. Open bar, open food, foco relacionamento, que é o que eu aprendi desde o começo, é isso que gera conexões, gera negócios. Então a revista ela virou esse ecossistema. Então muitas marcas internacionais nos procuram para estabelecer relação com os clientes
no Brasil. Sim. E através da gente, eles ganham tempo porque a gente já tem esse relacionamento. Obviamente, a gente passa por uma curadoria para ver se faz sentido a gente atrelar o nosso nome a eles. E aí a gente usa toda a inteligência da agência para fomentar isso. Sim. Então, hoje a gente está fechando, por exemplo, a gente atende muito o mercado imobiliário, né? A Elbor é um dos nossos clientes, uma grande construtora. A gente está atendendo uma outra em Barra Velha, que vai fazer algumas ativações com a gente. Eles estão em Santa Catarina, Barra Velha, perto de Balneário, ali um pouco mais para cima, em Santa Catarina. Eles têm um prédio que que tem a certificação internacional Wellness. Vai ser como se fosse um prédio em Brickell, no meio ali na frente do litoral. E a gente vai trazer eles para algumas ativações, eventos de relacionamento exclusivos com o nosso público. Então a gente foi uma ferramenta para mostrar um produto que é fantástico para o cliente que talvez ele não chegaria nesse produto se não fosse a conexão que a gente fez. Então a gente é exatamente essa ponte. Legal. Então, como a gente tem essas verticais de negócios, elas se complementam e a gente acaba entregando uma estratégia de marketing eficiente com dados, com base analítica, com relacionamento no mercado de luxo, com base de dados, e traz essa conexão muito eficiente. Então, hoje, por isso que a gente transformou a agência na holding, a holding Martuccelli, e que tem todo esse aglomerado embaixo para a gente entregar absolutamente todas as soluções para os nossos clientes, de ponta a ponta. De forma completa. Exatamente. E como é que o Fábio faz para conseguir dar conta disso, Fábio? Porque assim, você tem a base de São Paulo, você mora em Florianópolis, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso, cara? Porque é um desafio. É um desafio. Não, não é mais em São Paulo, né? Alguns dias ali dormir 6, 7 horas está sendo luxo, mas apesar de que a gente tem que cuidar da saúde a gente sabe, é atleta profissional até, inclusive, diria, né? Foi por um tempo, e isso eu acho que, na realidade, eu ter praticado esporte desde os 6 anos de idade e ter seguido essa disciplina no esporte, entendendo que você não vai ser um faixa preta no dia seguinte, que muitas dessas gerações já quer entrar no lugar e já quer ser diretor. Não, você vai passar por um processo, ele vai ser dolorido, você vai ter que ser resiliente, ele vai levar tempo, aprendizados, erros, até você chegar lá em ser um faixa preta. E nos negócios é a mesma coisa. Então, você trazendo essa disciplina, que eu comecei na luta desde 6 anos, hoje eu sou faixa preta em kickboxing, faixa marrom no jiu-jitsu, já me quebrei toda aqui, cotovelo sem ligamento, joelho operado. Então é um processo, só que são marcas que te deixam que você vai se tornar mais forte depois. Então isso me dá disciplina para eu conseguir organizar minha agenda e conseguir ter as prioridades em determinados períodos. Então acho que essa questão de eu ter muito vínculo com o esporte, com a luta principalmente, eu acho que isso também me trouxe bastante aprendizagem, ajudou bastante. Ajudou bastante. Principalmente essa coisa de ter o vigor, né? Exato. Para fazer a coisa acontecer, né? Você falou uma coisa interessante, né? Dessa geração nova. E eu te conheci, a gente tem quase 10 anos aí de diferença de idade. Eu diria que é praticamente uma geração diferente, né? Eu te conheci muito novo, né? Você, o Marco, enfim. E pela tua história que você contou, as pessoas perceberam. Você é um cara, imparável. Um cara que foi construindo, foi galgando, foi entendendo as responsabilidades que a vida ia te trazendo, às vezes até sem querer, né? Exato, exatamente. Tinha que assumir. Né? Aquela coisa tipo, a bola caiu na área, você tem que fazer o gol. Jeito, exato. Né? Como é que você vê, como profissional de comunicação, como profissional de marketing, de vendas, esse profissional completo que você é hoje, como empresário, como é que você está enxergando, cara, essa geração nova que deve vir aí, que às vezes tem um lado vantajoso, porque já nasceram com internet, com uma série de ferramentas que nós não tínhamos, né? Mas às vezes também tem essa parte a desvantagem de passar pelos perrengues que a gente tem que passar. Exato. Não, é muito desafiador e eu não tenho ainda, gostaria de ter a resposta certa para isso, mas ainda não tenho, mas eu identifico alguns fatores. Hoje, até pelo advento não só da internet, que a gente passou por aquela transição, eu passei pela internet de escada e depois esse boom de informações que a gente é bombardeado todos os dias, essa geração, ela já, como você falou, ela já cresceu com esse drive, então ela já tem o drive de tecnologia.
Só que eu tento passar esses ensinamentos até para os meus funcionários. A gente tem que... O que conta é o repertório. Se você tem bagagem, se você entende da linguagem do ser humano, você entende de neurolinguística, você entende de arte, você estuda, você lê livro, você vai conseguir usar a tecnologia a seu favor, principalmente até a inteligência artificial, que ela não vai tomar o lugar, porque é uma tecnologia. A tecnologia, ela precisa do lado humano. Então, a tecnologia somada ao lado humano, que ele vai ter que se reinventar para trabalhar com aquela tecnologia, é que vai dar resultado. A tecnologia não vai substituir. O lado humano, em complemento com isso, vai potencializar. E essa geração ainda não entendeu isso. A geração é uma geração muito imediatista. E a inteligência artificial também traz muito isso. Eu quero tudo para amanhã, eu não vou passar pelo perrengue, eu não entendo o processo quer ser mais curto, não aguenta, não é resiliente. Então você tem esses pontos negativos dessa geração, mas eu acho que se a gente conseguir passar isso, quem tem mais maturidade e mostrar que a bagagem, o conhecimento e usar essa tecnologia, esse drive que eles têm a favor e entender o processo, pode ser positivo, mas é um desafio que a gente enfrenta hoje. É muito difícil a contratação, e às vezes a gente aposta e contrata pelo potencial, mantém aquela pessoa porque sabe que você vai precisar de um esforço maior para mostrar para ela qual que é o caminho certo. Esse é o nosso desafio da nossa geração, o desafio, é o legado que a gente precisa passar. E é engraçado, porque isso é um gargalo que permanece na vida do empresário. E aí seja você que é industrial e tem o chão de fábrica, né, que é você ter gente capacitada para trabalhar ali, ou seja, você ser uma empresa de comunicação, né, completa como a tua. De repente você precisa de gente com algumas skills, né, específicas, mas é difícil você conseguir essas pessoas. Você usou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é repertório, né? Essa coisa, por exemplo, que você teve, a experiência que você teve, que você não deixou, você agarrou com unhas e dentes, né? Essa oportunidade de conhecer X países, de ter experiências com os carros, enfim, de conhecer N executivos de diferentes frentes, etc. Isso te traz um repertório que te possibilita justamente oferecer para o teu cliente um olhar diferenciado quando ele quer promover a marca, quando ele quer criar relacionamento, quando ele quer enfim, se projetar. Isso tem um valor intangível, né? Não, total. Tanto que hoje a gente não tem uma estrutura de uma grande agência, a gente é uma média agência e a gente quer se manter dessa maneira. Hoje a gente tem mais de 40 colaboradores, fora os indiretos, tem uma estrutura robusta, mas a gente é muito competitivo com relação às agências grandes. Por quê? Porque justamente por isso, hoje o repertório e o capital humano que a gente vende é o conhecimento. Quando uma marca ela procura uma agência, ela não quer só uma agência grande e que tenha experiência como agência. Ela quer saber as pessoas que vão trabalhar para ela têm afinidade com o produto, as pessoas que vão trabalhar, ela comprariam aquele produto, as pessoas que vão trabalhar para ela têm bagagem, e a gente mostra isso. Então, o meu desafio hoje é pegar, contratar e escolher pincelado assim, e é um grande desafio, e é o meu objetivo hoje. Quem que é o melhor nessa área? Já ganhou prêmio, já trabalhou em quais agências, quais campanhas fez, a gente traz. Que nem o Tom Augusto, ele é hoje nosso diretor de arte, uma bagagem gigantesca, ele montou comunicação do MasterChef, já trabalhou com Brastemp. Hoje, como a gente atende o mercado imobiliário, ele fez todas as campanhas da Iven, Trisul, Cirela, em outras agências grandes. Então ele traz essa bagagem. Você tem que contratar pessoas que sabem mais que você em determinadas skills. Então você não precisa ser nota 10 em tudo. Você precisa ter um ponto forte que você é nota 9 e 10. O restante você pode ser nota 5 e 6. E aí você vai contratar pessoas que vão ser nota 9 e 10 naquilo que você não sabe fazer. Então eu quero contratar pessoas que sabem mais do que eu, que têm mais experiências do que eu e que eu aprenda com essa pessoa. Então, isso você consegue gerar valor para o cliente, porque ele está comprando o capital humano, a estrutura e a bagagem que esse time tem. E quando a gente trabalha, e voltando naquele assunto da geração, eu vejo esse tipo de potencial. Nas pessoas que a gente vê esse potencial, que quer aprender,
você dá recurso, dá bagagem e a pessoa fazer que nem eu fiz lá atrás, de mergulhar de cabeça, de abraçar a oportunidade, essa pessoa ela vai crescer comigo, ela vai ganhar variável, ela vai ganhar dinheiro junto com a agência, porque a agência a gente divide o bolo. Todo mundo tem bonificação, tem variável em cima de resultado. Sim. É isso que a gente preza. Bacana, bacana. Fabinho, a gente está chegando ao final e eu quero te presentear e, na verdade, fazer um anúncio também para as pessoas aqui, que o pessoal não está sabendo ainda. Gente, eu estou lançando Networking, Conexões que Transformam, um livro com prefácio do querido amigo Carlos Wizard, que é um mentor também para mim. Já foi colunista nosso, inclusive, no Marcados pelo Sucesso, na época da Record News. Enfim, já participou de vários capítulos aí da minha vida, participa de mais esse. Um livro onde eu reúno experiências que possibilitaram que eu conhecesse pessoas, às vezes até que a gente nem imagina que vai conhecer, que vai ter relação, vai estar próximo, vai aprender, vai estar junto. Então a gente está lançando esse livro. Aqui embaixo no link tem a venda pelo Amazon, né, que você pode acessar para comprar o e-book. E também do site da editora, que é editoraparadiso.com.br, onde você pode comprar o livro físico. E uma coisa que a gente está fazendo bastante também é a venda corporativa para os empresários que querem, de repente, adquirir um número de exemplares um pouco maior, para presentear seu time de vendas, presentear seus colegas, seus pares, enfim, e clientes, fornecedores, stakeholders em geral. Esse aqui já está autografado, para o meu amigo obrigado. Martuchelli, Demais, obrigado. Obrigado, Leia, Brunão. Obrigado. Você que certamente faz parte da construção dessa vida aí de networking, né? Já são 25 anos de carreira aí como jornalista e tudo mais. Eu espero que você goste e espero depois a sua avaliação. Não, seus 5 estrelas. Se deu 5 estrelas, se deu 5 estrelas. Brunão, obrigado, que honra, obrigado por esse livro. Esse livro, já vou devorar ele, porque como eu falei e quero reforçar aqui, você foi um dos grandes empresários que a gente conheceu nesse processo, que a gente teve essa troca, aprendi muito com você, você é um cara extremamente admirável, networking, não tinha pessoa melhor para escrever sobre esse tema. Você aglutina muitas pessoas bacanas, pessoas do bem, que você consegue trazer e para essa relação, fomentar negócios e sempre pensando no crescimento. Então você é uma pessoa que sempre me inspirou. E receber esse presente de você é uma honra. E esse livro vai ser livro de cabeceira dos nossos funcionários, também dos nossos colaboradores, porque eu vou fazer questão de presentear cada um deles também. Obrigado, viu, pela oportunidade. Agora, antes de finalizar, eu tenho que pontuar um negócio aqui, Fabinho. Eu tenho que honrar você como amigo. Gente, você que é empreendedor sabe que muitas vezes você passa por dificuldades na sua carreira. Inclusive eu sou cristão, né? Tem um cara que eu assisto sempre, que é o Thiago Brunet. Sim, eu também sou cristão. O Thiago tem uma história bem interessante, algumas a gente até se parece. Ele voltou dos Estados Unidos, na mesma época que eu voltei para cá, ele pegou o último avião para vir para o Brasil, eu também peguei o último para voltar para cá, enfim. E ele conta na história de vida dele, de que ele quebrou, enfim, depois da quebra dele que ele se recuperou. Eu quebrei algumas vezes na vida, mas a última vez que eu quebrei, em nome de Jesus, foi a última, foi recentemente, enfim, foi uma fase muito difícil. E realmente é uma fase muito difícil, você que é empreendedor sabe. Mas como o Fábio falou na entrevista, né, são processos que você tem que passar, né? E aí cabe a você aprender com essa lição. Mas é nessa hora, cara, que você se reinventa, você busca Deus, você, enfim, busca na sua fé e você conta com amigos. O Fábio foi um cara, e aí eu tenho que te honrar aqui publicamente, que quando eu mais precisei, nos momentos que eu mais precisei, às vezes a gente ficou sem se falar pessoalmente há muito tempo e tal, mas eu mandava uma mensagem, mandava um WhatsApp, eu ligava, qualquer coisa do tipo, e ele estava ali pronto para me ajudar no que fosse necessário. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, Deus tem aberto muitas portas e só tenho a agradecer. As coisas têm caminhado muito bem e para mim é muito bacana ter você aqui, Fabio. É muito significativo, cara. Você foi um cara que, assim, geralmente, às vezes quem ajuda outra pessoa não sabe o quanto significa aquilo, né? Mas quem está recebendo a ajuda no momento em que precisa, sabe que aquilo vale muito. Então, cara, obrigado mesmo. Eu agradeço a Deus pela sua vida e desejo o melhor possível de saúde, prosperidade, tudo para você, porque você é um craque, você
É o cara que tá na galeria dos melhores. Pô, Brunão, receber esse elogio vindo de você, que nem eu te falei, te admiro demais, como pessoa, como empresário, também sou muito fiel a Deus. Obrigado por essa oportunidade e que nem você falou no começo, assim, a gente tem aquelas pessoas que a gente conta nos dedos e é mais do que amigo, né? Já vira parte da família e realmente você é um deles. E como eu te falei, grande parte do meu sucesso, tudo isso veio também, você teve grande parte nisso. Eu nunca vou esquecer as pessoas que você me apresentou, os projetos que a gente construiu junto. E é isso, a gente está nessa vida para dar as mãos e crescer. As pessoas têm que entender mais disso, né? Sim. Porque a gente sozinho não faz nada, é juntos com Verdade. pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma fé. Obrigado, eu que tenho que te agradecer em dobro, em triplo, Brunão. Imagina, é isso. Obrigado. Tamo Irmão. junto, meu irmãozão, tamo junto demais. Gente, eu agradeço demais a audiência de vocês aqui pelo YouTube. Não esqueçam de curtir, de comentar. Falem um pouco do Fábio, façam perguntas, que eu estendo para ele aqui as perguntas também. Compartilhem com os amigos. Você que está nos ouvindo também pelo Spotify, compartilhe com os amigos. E até a nossa próxima entrevista aqui pelo nosso canal do YouTube ou aqui pelo Spotify. Tá joia? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.